meu é. Eu sou Maria Laureano de Souza Alves, conhecida como Edith Carminha. Tenho 80 anos. Eu vim aqui para contar um pouco da minha história. Minha história, eu sou filho de agricultor. Nasci no Sítio Arábia. Foi no tempo que as crianças trabalhavam, a gente vivia a nossa infância apanhando café, no plantio dos roçados, de tudo. A gente, na verdade, era agricultora mesmo. E o cafezal naquela época, era muito extenso, muito mesmo. Produzia muito café, tanto na Arábia como no Salva-Vida. As fileiras de café eram dessa altura assim, vai precisar 2 homens para virar o café. Virar o café que se chama é mexer para que ele seque nas faxinas. E esse café era, antes de chegar o café do IBC aqui, era um café que vinha de São Paulo, era muito cultivado aqui. Nos sítios tinha muito morador, né? Que tudo vivia em função do café. Todo mundo apanhava café, era homens e mulheres apanhando café. Vinha gente de fora do sertão para apanhar café. Passava a colheita todinha com a gente. E era um tempo muito animado. Isso com quantos anos? A senhora lembra que a senhora começou, falou criança? Desde criança, mais ou menos, quando a gente nascia, já nascia na agricultura, né? Já nascia na agricultura. Pequenininha a gente já ia aprendendo a semear uma fava, plantar um feijão, uma coisa assim. Aí a gente fazia parte da colheita do café também. Não tinha essa história não. Menino, todo mundo trabalhava. A senhora falou sobre o sítio arábica, né? Tem relação o nome Arábia típica com o sítio? A denominação do nome? Assim, porque eu não sei bem falar disso, porque os donos de lá eram da família Bassi de Holanda, Cornélio de Holanda também, que era o pai do dono do Sítio Arábia e do Salva-Vida. A gente não sabe se tem relação, porque na verdade o pai do seu Paulo veio de fora, né? Que eu não sei dizer de onde ele veio. Só sei que eram os donos de lá. Aí o café, a gente apanhava o café quando estava maduro, e de vez, como chamava, a gente apanhava, ganhava por balaio. Cada balaio era um preço, aí tinha um negócio de meia quarta, quarta, meia alqueire. Aí era assim, quando terminava a apanha do café de cima, a gente apanhava o café do chão, que era de meia pra gente. Apanhasse 4 litros, 2 para tu, 2 para mim. E era assim. Essa era a forma de pagamento? Não, de pagamento era dos balaios, né? Dos balaios, mas no café de meia não, era de meia mesmo. Metade para ti, metade para mim. Aí naquela época eu nem me lembro quanto era que custava o balaio de café. Nem lembro mais. O balaio que era 32 litros, sabe, cada balaio. Sei que a gente apanhava por alqueire. Aí a gente, no fim da apanha, a gente trocava o café, trocava os cartões por dinheiro. Mas na semana a gente quisesse ir trocando algum cartão, a gente podia trocar, né? Que era. Esse cartão que a senhora fala era a moeda de troca na época, né? Exatamente, era um cartãozinho assim, como se fosse um cartão de visita. Aí Lá no sítio São Roque eles ainda utilizam, a gente tem até umas imagens de lá. sim, esse cartãozinho era um cartãozinho mais ou menos assim, né? Aí tinha expresso nele, meia quarta, meia alqueire. Aí a gente trocava por dinheiro. Aí fim de semana, dia de quarta-feira, a gente fazia umas brincadeiras que a gente chamava, que era um forrozinho, sabe? Dia de quarta-feira a gente se juntava lá ao lado do armazém, onde pilava o café.
Aí fazia um forrozinho pra gente se animar, né? De quarta-feira. Mas esse forrozinho era uma celebração da colheita? Era pra gente se confraternizar, só. Aí a gente dançava até umas horas no dia pro café de novo. Quando era no fim do café, no fim da panha, terminou hoje, pronto. Aí então esse sábado é o dia da festa. Aí tinha uma festa muito grande, viu? Fazia um barracão coberto de folhagem, muito bonito. Ou então caçava uma casa grande, chamava um tocador bom e a gente dançava a noite todinha. Às vezes era duas noites seguidas. E nesse dia tinha a comemoração, tinha a meladinha. A meladinha que era como é que chama? Um aperitivo que o dono fazia para a gente se animar, né? A meladinha era mel de abelha com cachaça e muito limão. E era bom, viu? Aí era assim que a gente terminava. Aí terminava a história. Como que era a vivência de vocês com a relação com a cidade, com essas fazendas na época? E o que é que você acha que mudou hoje? Como que era a vivência no passado e o que é que mudou hoje para você? Mudou demais, meu irmão, mudou demais. Depois que começou a história do turismo, aí esqueceram dos cafés, né? Aí foram vendendo as terras e construindo casa, e foram esquecendo o café. Coisa que deixa muita pena para nós, o nosso café, que era o café arábica e o condilon parece. Aí com isso teve uma mudança muito grande, porque o pessoal foi aí com isso chegou o êxodo rural, né? Que o pessoal já não tinha. Que o que sustentava o povo no sítio, o que sustentava o povo no interior, era o café e o canavial, né? Tinha muita cana-de-açúcar. Aí quando terminava as apanhas de café já vinha as farinhadas, as grandes farinhadas que tinha, né? Aí depois já vinha as moagens, né? A moagem tinha também no sítio. Tinha sítio que tinha muito engenho. Era os períodos, né? Os ciclos. Certeza. Né? O ciclo que o café estava florando, o fruto amadurecendo, vocês iam para outras atividades. Agricultura, né? Agricultura. Aí de junho para julho começava as apanhas de café, e geralmente terminava em setembro, outubro. Aí que já eram as grandes festas. Aí com isso o pessoal foi saindo daqui e o turismo foi tomando espaço, foram esquecendo o café. Aí foi quando, depois de muito tempo, que é preciso que se veja os sítios que produziam muito café aqui, muito café, estão tudo abandonados hoje, né? Os que não venderam boa parte do sítio já estão, os cafezais já estão esquecidos e assim vai, né? A senhora não acha que o turismo poderia contribuir para o fortalecimento do café? Com certeza, eu tenho certeza absoluta, eu estou aqui desde que nasci e a gente sente muita falta. Por quê? Porque poderia trazer essas técnicas novas que tem, né? Para replantar a Serra de Baturité com o café, o nosso café, né? O nosso café que que pega muito bem, sendo bem tratado, pega muito bem. Aí poderia, porque para plantar o nosso café, não precisa desmatar. Para plantar cana também não precisa desmatar. Pelo contrário, uma coisa que vem beneficiar ainda mais. Com certeza. E com certeza não teria grande êxodo rural, né? Não teria. Porque, vejamos, eu sou agricultora. Aí se tira a terra da minha mão, né? A nossa mãe terra, né? A nossa mãe terra. Se tira da minha mão, vou fazer o quê? Vou para as grandes cidades. Fazer o quê nas grandes cidades? Se a minha cultura é outra. Então, nós idosos, nós temos muita saudade desse tempo. Porque até os idosos também se entretinham, apanhando café do chão, vendendo um leitinho de café para comprar uma coisa e outra.
E do preço que está o café hoje, meu irmão, eu acho assim, a gente tem um sentimento muito profundo de ter feito isso com o café. Porque o preço que está o café hoje, A senhora acha que há a possibilidade de se retomar ainda essa cultura cafeeira, do plantio das grandes produções? com certeza, porque naquele tempo, meu irmão, o pessoal trabalhava como? Trabalhava de enxada, né? Era braçal. Hoje tem os maquinários, né? Tem muita coisa que beneficia muito mais, né não? Sim. Por exemplo, tem os arados, tem tudo, tanta coisa aí que não afetaria nem as bananeiras, nem os canaviais, nem nada. E naquele tempo a serra tinha fartura. Hoje a senhora é artesã, a gente está aqui no seu ateliê. A senhora é artesã por opção ou pela idade de não ter mais como trabalhar na lavoura, na colheita do café? Sim, porque eu vou ficar fazendo o quê? Não tem outra opção, né? Não tem outra opção, tá certo. O turismo tem lá suas vantagens, para nós que ficamos. Porque, ó, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito assim, sinto pelos nativos de Guaramiranga, que nós chegamos a um ponto que os filhos precisam tudo sair porque não tem outra opção, e os idosos ficam aqui sozinhos, morando só. Eu sinto isso, viu? Aí não tem que, a gente não quer acompanhar, porque a nossa cultura é outra. E lá a gente com certeza vai ficar trancada sem poder sair, porque a violência está muito grande. Aí a gente chama para o artesanato, né? Assim, outro grande produtor de café aqui era o Major Hugo. O Major Hugo, esse sítio dele aí era puro café. Gostava muito da natureza, defendia muito a natureza. Produzia muito café, mas não depredava a natureza. Não depredava. Então, eu elogio da menina, do Sérgio, fazer ainda esse pequeno trabalho com o café, porque pelo menos o café não vai ficando totalmente esquecido, né? Mas que ainda é pouco. Porque só esses dois que estão fazendo, que é a família de Farias e o Sérgio do Major, mas ainda é pouco, né? Poderia ter outras coisas que fizesse, que mostrasse as colheitas de café, como se trabalha o café do nosso jeito, do jeito da cultura do povo, né? Porque agora vem tudo industrializado. Se fosse industrial mais com o povo da terra, seria muito mais proveitoso. A nossa cultura no interior é diferente. Hoje a gente não pode, tem até vergonha de chegar na casa de uma pessoa, a pessoa dizer assim, não tem nem um cafezinho para te oferecer. Porque o café e a água dos nossos conterrâneos era garantido. Hoje você tem até vergonha de pedir sabe, perguntar, o nosso costume chegar. Bom dia, fulano, já fez o café? Né? Acorda, fulano, para fazer o café? Porque no preço que está café, né? A gente tendo terra suficiente, terra fértil, terra boa, né? Que produz tudo. Aqui plantando dá, fazer como matuto, né? E a gente perdendo aquele costume de oferecer um café a uma pessoa, porque o café está caro demais. Aqui, todo esse trabalho aqui é feito por mim. E se não fosse? E o que a senhora, a Edith, faz para perpetuar essa cultura cafeeira, para que ela se permaneça e para as futuras gerações? E nós estamos prontos aqui, nós idosos, estamos prontos aqui para sempre dar entrevista e mostrar como é que se planta o café e a gente contribuir para que o nosso café volte. Porque era um grande produtor de café, Guaramiranga. Com as nossas forças ainda existem. Porque eu, por exemplo, se me derem um cafezinho de meia por aí, eu vou apanhar ainda desse jeito que eu estou. Eu vou apanhar, eu seco o café, eu piso o café no pilão, torro e bebo, só bebo café orgânico, que tal? É luxo. E quem chegar na minha casa vai beber café orgânico. E o que é o café para a senhora? O que representa o café para você? O café é uma
é assim, um cara muito importante na minha vida. Porque enquanto a gente está apanhando café, a gente está em contato com a natureza, contemplando tudo que Deus criou nesse ano da graça, né? Contemplando tudo que Deus criou, vendo os pássaros cantando, e a gente cantando drama, e a gente cantando reisado, e a gente cantando despedida de Judas, e apanhando café. Era um lazer para nós. O trabalho era árduo? Era pesado. Mas era um lazer. E qual a relação das dramistas com o café? Muita. Tem uma relação muito forte, viu? Porque era lá no cafezal que a gente criava nossos dramas. E às vezes, quando dava o cansaço, a gente ia brincar de drama no barreiro onde juntava o café, né? A gente ia brincar de drama, criar, inventar coisas assim. Por exemplo, hoje ainda, meus dramas sou eu que escrevo. Escrevo, e a gente canta e tudo. Então tem uma relação muito forte. Porque a gente apanhava café cantando drama. A senhora poderia cantar alguma coisa pra gente? Como assim? Algum drama da senhora? Um que a senhora tem um apego, que a senhora, né, tem um sentimento por ele. Porque não tem, Mesmo. porque não tem nenhum aqui. Se eu tivesse dito, eu tinha trazido. Mas eu vou cantar um. Eu vou cantar um que quando a gente sai para apresentar drama por aí afora, o povo pede ele. Em primeiro lugar, pede ele. Porque nós, católicos, somos muito ligados à natureza. Eu acho que a gente é índio mesmo, sabe? A gente tem esse amor pela natureza. Aí, meus dramas sempre são voltados para o meio ambiente, viu? Sempre. Aí tem assim, ó. Por exemplo, dos passarinhos assim. Cantamos pra natureza, pois ela é linda demais. Em nome da liberdade, cantamos canto de paz. Nesta montanha sagrada, faço minha louvação. Com canto melodioso, eu sou o currupião. Cantamos pra natureza, pois ela é linda demais. Em nome da liberdade, cantamos canto de paz. Aí tem um verso que encerra. Aí as outras cantam dos passarinhos todinho. Aí a gente vai e canta. Nós vos pedimos, senhores, queiram sempre preservar, respeite nossos direitos, que é cantar e voar. Cantamos pra natureza. Aí tem outro nosso assim. Ô serra, não serre a serra, ô serra, não serre não. Se a serra serra a serra vira sertão. Aí vem os outros versos que eu não estou com a cópia aqui, viu? Certo. Agora me diga, qual o seu sentimento, ainda hoje, quando você está ali em meio ao cafezal, colhendo, seja na pilação, o que você sente no seu interior? Qual o seu sentimento? Ai, muita saudade mesmo. Lembrança dos nossos avós, de nossos pais, de pessoa que trabalhou com a gente, né? Os feitores que tinha do café, que era de vez em quando animando, gritando pra gente se animar e tudo. Ah, é um sentimento muito profundo, viu? A senhora tem algum conhecimento sobre os barões do café da região? Sim, aqui da Serra que eu conheci, assim, eu conheci os grandes produtores de café. O senhor Joaquim Caracas, lá do sítio Floresta, no Pernambuquinho. O Paulo Cornélio de Holanda, sítio Arábia Salva-Vida. Sítio São Roque, ali na divisa de Guaramiranga com Mulungu, o seu Gerardo Faria. Sítio Alfredinho também, que é vizinho Arábia, grande produtor de café, viu? Qual a relação e a importância deles para o café na região? É só que eles todos já faleceram, né? A família
a família que nós trabalhamos para educar, né? Que era a gente que trabalhava no sítio, né? Que a gente era os moradores, tinha aquela história da gente ficar trabalhando, né? E os filhos iam para a grande cidade estudar. Aí o que acontece? Os pais morreram e os filhos não sabem trabalhar a terra, e aí ficou como? Ficou como? Aí eu acho que foi. Eu acho que foi disso que veio assim, o esquecimento de cuidar do café, né? Porque os filhos dos povo do café saíram para estudar, né? Não tem costume de trabalhar a terra. Quem trabalhava a terra era nós. O que a senhora acha que poderia ser feito para resgatar de imediato essa cultura? O governo, né? Os prefeitos do interior, o governador, o presidente da República, era bom que ele voltasse um olhar. Tem que continuar o turismo? Continua. Mas ele tem que trabalhar essa história da agricultura familiar, porque tudo isso faz parte da agricultura familiar, né? Então, se houvesse esse olhar para o interior, com certeza ainda tem pedacinho de terra que não foi vendido para as imobiliárias, né? Ainda tem pedacinho. Ainda tem pedacinho de terra que deve ser cultivado com canavial, com mandioca, com todos os legumes que a gente plantava, milho, fava, feijão, arroz, não sei o que lá, tudo. Ainda tem oportunidade de voltar a olhar para o interior, mas com a cultura do povo local. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para que as pessoas abrissem, né, o entendimento das pessoas para o café, para o cultivo do café? O que a senhora gostaria de falar? Falar para quem? Para quem estiver assistindo a senhora, seja para o governo, para os espectadores. O que você acha que as pessoas precisariam saber e entender para que nós pudéssemos voltar a essa riqueza cultural que é o café? Eu gostaria de pedir aos governantes que olhasse com mais carinho para a agricultura familiar no interior, que a gente sabe, por exemplo, Guaramiranga é uma cidade fértil, de terra muito fértil. A gente conhece todas as terras, né? E ainda tem muito filho de agricultor aqui que poderiam trabalhar do jeito que eles sabem, e até mesmo usando a tecnologia que tem hoje, né? Que seria muito mais viável, né? Que olhasse com mais carinho, porque o êxodo rural para as grandes cidades é muito grande. Aí o que acontece? Está chegando no nosso município uma cultura que não é a nossa cultura. E a gente se sente sufocado com isso. E a gente sente muita falta mesmo. Não se pode plantar um roçado, não se pode plantar não sei o que é isso. Então eu fico assim sem saber o que lhe dizer, porque sabe que uma pessoa só falando não é tanta coisa, né? Mas quem são responsáveis pelo êxodo rural, eu culpo não o turismo, eu culpo a quem não se preocupa com quem fica no interior.